Eu sou apaixonada. E aí, pessoal, estamos nos ajeitando aqui, esperando se mais algumas pessoas vão chegar. Como é fevereiro, provavelmente o número de pessoas que participarem hoje será bem pequeno. Então, eu não vou avançar muito, né? Porque naquilo específico do seminário que eu estou em investigação, será bom avançar depois, mas acompanhar para que fiquem juntos. Só um pouquinho. Então, para começar, nós temos organizado uma lista de WhatsApp e que tem o nome de Associação Livre. Você sabe que a Associação Livre é a associação psicanalítica, né? A regra fundamental da psicanálise é a associação livre, mas não deixa de ter um dito espirituoso, né? Para falar que a associação livre é a forma também como os psicanalistas talvez devam se associar. Como é um grupo de WhatsApp, é para escritura, tá? Então, sabe que ele existe e quem quiser fazer parte, talvez entrar nesse grupo de comunicação, de escritura, né? Tende a ser aberto, né? E é de participação, né? Então, faço a divulgação disso. Então, pessoal, que falar hoje? Eu vou fazer esse seminário hoje, essa aula, deixa eu tentar planejar um pouco assim de saída. Primeiro, eu vou fazer um comentário de uma coisa que está acontecendo, me parece que está acontecendo, e não sei até onde isso vai ser levado, mas eu acho que é uma discussão que está importante no meio psicanalítico e que vale a pena comentar, tá? Depois,
Depois eu vou fazer, talvez, aí entrando mesmo no tema do seminário, um comentário. Não vai ser exaustivo, mas vai ser um comentário do texto freudiano, né, de algumas passagens do texto freudiano chamado a Negativa. Vocês vão encontrar esse texto em português nas obras completas da EMAP, está no volume 19, e tem esse título de A Negativa, mas é o do alemão de Verneinung. Então, esse texto, para alguns, é o texto mais lógico, um texto de 6 páginas, mas para alguns é o texto mais lógico de Freud, né? Nos interessa aqui muito, clinicamente, e dentro da perspectiva do que depois eu vou avançar só um pouco, praticamente, então, hoje, como tem poucas pessoas, fazer só uma espécie de introdução e direcionamento do panorama dessa investigação, de alguma coisa que surgiu na aula do último seminário, há um mês atrás, tá? E depois, então, algum comentário também sobre esses capítulos do seminário 4, que nós temos trabalhado aqui há mais tempo. E, então, eu vou começar com este comentário que eu falei que faria. Começaria dizendo que aqui a Clínica de Vir, que sempre cabe agradecer esse espaço, né, que é um espaço cedido para fazer esse seminário, né, e que está planejando atividades de formação e que isso é muito bom, né? E uma das atividades, né, que está sendo planejada, está recém começando a ser pensada, ela será e terá o nome de o que é o esclarecimento, ou o que é o iluminismo, ou o que é, né, a Aufklärung. Essa pergunta é o nome de um texto de Kant, um pequeno texto de Kant, que vocês sabem que é o principal filósofo da fundamentação do iluminismo, né? E a ideia será trabalhar um pouquinho esse texto com a intenção de convidar depois um magnífico professor de filosofia que há aqui em Juiz, chama Paulo Schneider, ainda não foi convidado, mas eu espero que sendo convidado, ele é de uma generosidade muito grande, eu acho que ele vai se interessar, né? E que, então, a ideia seria essa, uma pergunta a ele, um pedido, uma demanda a ele de que ele fizesse uma explanação, uma apresentação desse texto de Kant, situasse isso, né? O que foi isso, esse evento, digamos assim, que eu vou dizer assim, ocidental, da cultura que modificou e praticamente talvez seja assim aquilo que mais impulsionou a modernidade na cultura ocidental depois do Renascimento, o Renascimento do século XVI e início de XVII, né? Então, o que foi esse esclarecimento, isso que o Paulo poderá nos dizer, e talvez acrescentando, né, situar Freud aí. Por que eu comecei fazendo e dizendo dessa eventualidade, dessa atividade? Pessoal, não sei se vocês têm acompanhado, tem havido, porque eu não sei se começou, não começou aí, mas vamos dizer assim, esse último momento, e deu discussão, tá? Há mais tempo, né? Há mais tempo atrás, há um mês atrás, mais ou menos, né? Saiu na Folha de São Paulo um texto, né, de um professor de filosofia na Universidade Federal do Ceará, né? O nome dele é Érico Andrade, e ele escreveu um texto, ele é professor de filosofia, ele é formado em filosofia moderna e outras coisas,
numa live que eu vi depois dele, ele se apresentou na sua formação, e ele está fazendo, adiantadamente, formação psicanalítica também. Tá? Mas sobre o que ele escreveu é sobre um tema que está ficando com o nome de democratizar a psicanálise. Tá? Esse tema tem aparecido, né, há mais tempo. Né? Eu me recordo num grupo de WhatsApp que eu participo, num outro grupo de WhatsApp que eu participo, que essa discussão, há um ano atrás, já tinha começado. Tá? Ela começou de uma forma até que eu achei estranha, eu nunca tinha pensado, porque uma pessoa que se interessa e se engaja nessa discussão, ela trouxe a questão da necessidade de cotas para a formação de psicanalistas. Eu nunca tinha visto esta proposição. E quando eu a vi, eu achei até estranha. Tá? Eu peguei a discussão e a levei adiante um pouco, sem ter tido depois os retornos disso, porque no primeiro momento eu digo, não tem cotas no inconsciente. Tá? A formação, daí coloca em causa mesmo a questão o que é formação. E que é muito o que nós estamos debatendo aqui nesse seminário. A partir dessa discussão, há um ano atrás, veio uma entrevista que eu recomendo, tá? É com uma psicanalista preta chamada Isildinha, eu não esqueço o sobrenome dela agora, ela tem uma entrevista pela iniciativa dos psicanalistas pela democracia. É uma Brauns Woods que faz uma entrevista com ela, uma entrevista riquíssima. Ela é uma pessoa interessantíssima, tá? Muito simpática e muito bem articulada. E tem uma história muito interessante pela psicanálise. Ela começou aqui com a Sueli Ronick, que a encomendou para o Guattari, na França, nos anos 80, deve ser. Tá? E lá ela tomou conhecimento e entrou naquilo que era aquela ebulição de psicanalistas na época. Contato com François Dolto, com Serge Leclerc, com Mouma Noni, com todo mundo que assistiram e se interessaram por ela. Eu estou falando isso porque daí eu li, um mês atrás, o texto do Érico Andrade, que fala dessas questões também, e tive a chance de achar o e-mail do Érico, pesquisando, como na Universidade do Ceará, e tenho mantido uma conversação com ele, né, sobre esse tema. E a partir daí também fui vendo que surgiram outras atividades. Ele fez uma live outro dia, né, com outros psicanalistas, foi muito interessante. Né? Houve também uma live que aconteceu essa semana da Vera Iaconelli, que tem o Instituto Gerard em São Paulo, que tem cotas para pessoas trans, para pessoas pretas e para pessoas indígenas, né? Então, ela também escreveu na Folha de São Paulo, ela já é engajada nisso há mais tempo, e também com o Dunker, que lançou um livro agora, se não me engano, chama Lacan e a Democracia, a Psicanálise e a Democracia, eu acho que Lacan e a Democracia, acho que esse é o nome do livro. Então, esse debate está ocorrendo. Tá? E de alguma forma, né, a gente deveria se informar disso, né, porque, ainda mais numa região aqui como a nossa, dessa região de colonização europeia, que tem, aliás, em Juí, por exemplo, né, como essa coisa das etnias, e que tem a etnia afro, né, na sua composição, mas a gente realmente não vê muita participação na psicologia, na formação da psicologia, na formação dos encontros onde acontece alguma coisa psicanalítica, não é tão comum que se encontre pessoas pretas,
Isso é uma boa pergunta, de fato, que está colocada agora e merece ser colocada. Tá? O nosso grupo aqui mesmo, né? Temos o Vicente, que está, né, pena que não está aí, porque não está presente hoje, porque é um interlocutor fantástico, né? O Vicente Alcântara, mas não tem muito mais. A Isildinha, gente, fez essa entrevista, tem uma hora que ela conta uma coisa muito interessante, que foi uma das coisas que mais me interessou e que na época, escrevi sobre. Tá? Ela, no primeiro momento do encontro, ela teve um encontro, uma coisa interessantíssima, porque o Guattari estava convidado para falar nesse encontro, ele reuniu os psicanalistas todos, e o Guattari não podia ir mais, e disse para ela, que recém o tinha conhecido, e disse, vai você no meu lugar. E ela ficou, como? Como assim? Ela mal dominando o francês, diz ela, e vai a esse encontro, dá o seu depoimento. Tá? O depoimento que traz uma coisa que é uma passagem da análise que ela fizera primeiro no Brasil, e que, falando da sua experiência de sofrimento do racismo, escuta do seu psicanalista de que ela estava errada, porque no Brasil não havia racismo. Eu não sei de onde que um psicanalista tira uma intervenção dessas, que ela é equivocada de A a Z. Ela é equivocada do ponto de vista histórico, ela é equivocada do ponto de vista moral, e ela é equivocada do ponto de vista psicanalítico, porque não é da técnica psicanalítica tentar, vamos dizer assim, fazer a retificação de alguém com a realidade. Concordam isso? O que está em questão quando se trata de pensar que o seu paciente está numa relação equivocada com seus objetos internos, seus objetos, né, divididos, e que se trataria do analista numa posição digamos, de ideal, né, e de retificação, né, de retificar a relação do paciente com, né, os objetos reais. Nós vamos falar disso depois. Né? Então, ela conta essa experiência para os analistas franceses, e no final, se não me engano, é a Françoise Dolto, que chega para ela e diz uma coisa que a mim me impressionou muito, no sentido que pode valer, e que ela disse, ela incentiva a Isildinha a continuar. Tá? Tudo aquele trabalho era muito interessante, e ela diz assim, que ela devia continuar, e diz essa frase, pelo que narrou a Isildinha, ela diz, a psicanálise lhe deve isso. Gente, essa frase é para ser interrogada. Tá? Ela é para ser interrogada porque ela foi dita, assim, dirigida a uma pessoa, numa especificidade, mas ela é, de alguma forma, a frase que poderia ser um pouco desse seminário. O título que tem de O que faz um psicanalista, né? Que a resposta mais breve faz análise, né? Esta frase, esta frase que a psicanálise lhe deve isso, talvez seja uma frase desse campo, né? Né? Vamos dizer assim, a psicanálise lhe deve isso. Isso o quê? Uma psicanálise. Mas essa frase, vamos dizer assim, ela pode ser dita para qualquer um que entra em análise. Aliás, ela deve ser dita para qualquer um que entra em análise. Não é só para a situação da Isildinha ou de outras pessoas que estariam, por exemplo, também, vamos dizer mais, né, no caso, em grave sofrimento psíquico, em grave mal-estar psíquico, né, e dizer, faço uma análise, que exatamente, a psicanálise lhe deve alguma coisa no sentido, né, de que você possa fazer com isso
de melhor para você. Tá? Então, a questão da formação psicanalítica é, de certa forma, pensar isso com rigor. O que é que a psicanálise deve? Quando alguém começa uma análise. Bem, isso é um ponto. Né? É isso que talvez deva ser uma coisa que cada psicanalista tenha que pensar, no sentido até da associação. Né? E talvez seja um ponto importante das associações psicanalíticas, institutos de psicanálise e o que mais, né? Que é pensar com rigor o que fazer, como fazer, o que precisa fazer na formação dos analistas para que, com rigor, esteja dado isso. Cumprir com isso. A psicanálise, se ela é proposta, ela lhe deve isso. O quê? Uma psicanálise. Tá? Parece tautológico, mas não é propriamente tautológico. Ela é uma colocação e lançamento da pergunta de o que é que a psicanálise deve ou como é que se faz isso. Tá? Que é o que depois se trata de ficar respondendo e não há uma resposta final sobre isso. Tá? Não há uma resposta final porque não se trata de um discurso universitário e não se trata de uma teleologia, no sentido de uma finalidade que chegar lá. A psicanálise se trata de uma materialidade. Essa materialidade é a materialidade dos objetos, mas é também a materialidade, se vamos com Lacan, a materialidade do significante, que é alguma coisa que nós estamos na pista. O que é a materialidade do significante pensada a partir da dialética da frustração, como começa falando Lacan nesse seminário 4 que nós estamos acompanhando. Tá? Mas eu ainda não avanço lá, ainda vou chegar num ponto que aqui que eu vou ficar um pouco mais cuidadoso, não sei, porque né, ainda mais que isso está sendo gravado, né? Mas uma das perguntas, uma das questões que a Ilzildinha trouxe foi que o livro que ela produziu, eu não me lembro como é que foi publicado, não me lembro o título do livro dela, como foi publicado, essa entrevista eu vi há um ano atrás. Tá? Mas vamos dizer assim, das ideias dela, se não me engano, ela pensou nesse título e não teve coragem de propô-lo, acho que mais do que não foi aceito pela editora, acho que não foi nada disso, acho que ela pensou, mas achou que não ia ficar bem, deu outro título, mas um título que ela hoje diz que seria, se ela publicar o livro de novo, dará esse título, ou se publicar, fará, que é A Cor do Inconsciente. A Cor do Inconsciente. Eu acho uma provocação no tema muito interessante, mas eu gostaria de discutir um pouco isso. Tá? Porque eu vou fazer uma afirmação que vocês tomem com todo o caráter dogmático e, portanto, o caráter de alguma coisa que precisa ser sempre colocada em questão. Tá? O contraditório disso, tá? Para ver se isso produz alguma coisa. Mas o que eu quero dizer que não há no inconsciente a representação, aliás, a representação há, mas não dá para dizer que o inconsciente tem cor. É essa afirmação, vamos dizer, temerária que eu estou fazendo nesse debate para início de conversa. Tá? Eu quero dizer isso por quê? Porque a realidade do inconsciente, tá? Se a gente lembrar do Lacan, lá do Seminário 11, a realidade do inconsciente é sexual, ele diz. Tanto que depois ele constitui essa fórmula, continua falando sobre a transferência e dizendo que a transferência é a colocação em ato da realidade do inconsciente, ou seja, da realidade sexual do inconsciente. E com isso nós somos freudianos, não é mesmo? É a questão freudiana que diz, por exemplo, que não há no inconsciente uma definição última, representação última, nem da diferença sexual e nem da morte. Vocês lembram disso? Conhecem isso? Quer dizer,
a cada momento, digamos assim, do desenvolvimento psicossexual de alguém, haveria possibilidades de representação. Por exemplo, sobre a diferença sexual, lá na fase genital infantil, o Freud diz que há o castrado e não castrado. Depois pode ser, na fase estádica, o passivo e o ativo. Mas não há uma resposta última sobre que diga, no inconsciente, o que é homem e o que é mulher. Tá? Isso quer dizer o que, nas nossas possibilidades aqui de entender? Que homem e mulher, tá, são formações do inconsciente no sentido sintomáticos. Ser homem e ser mulher são sintomas. Ou, dito de outra forma, gente, a definição do sexo no inconsciente é um impossível. Ou, dito de outra forma, o sexo é o real no inconsciente. É da ordem do real, ou seja, é da ordem do impossível. Então, Lacan diz, a realidade, né, no momento que ele poderia dizer o real, o inconsciente, é o sexo. A realidade do inconsciente é sexual. Então, nós estamos com uma categoria aí, uma categoria normalmente da lógica, que é o impossível, e que é aquilo que se diz, que se pode definir como dizendo, o que é o impossível? É aquilo que não para de não se escrever. Ou seja, nunca se representa. É o real. Ele está fora do simbólico, aquilo que fica fora do simbólico. Não para de não se escrever. E aí que eu coloco essa questão. A cor, no sentido da constituição de alguma coisa que seja tão fortemente subjetiva como a cor da pele, por exemplo, tá? Que certamente vai ter implicação, por exemplo, na constituição da imagem corporal e do narcisismo, ou seja, no estágio do espelho. E nos interessa, no mais alto grau, retomar um texto que eu sugiro que seja retomado, tá? Junto com um texto que, ainda bem que aqui na Clínica Devir há um grupo de estudo que terminou, acho, essa semana, a leitura do texto do narcisismo, foi muito bem colocado, está muito bem no ponto de vista desse seminário. Né? Mas eu perguntaria isso, a cor como tal, a cor da pele como tal, as consequências, digamos assim, daquilo que é raça ou etnia. Né? Mas porque se chama racismo. O racismo é estrutural, mas o racismo, nesse sentido, é pejorativo, quando se fala assim. Mas daria para dizer que isso há como realidade no inconsciente, como o sexual? Essa é a pergunta que eu estou colocando, e no que eu escrevi no primeiro momento, porque se trata de repensar isso agora, mas talvez eu sigo na mesma, até isso se renovar como questão, para mim, eu digo que não. Eu acho que não. Eu acho que há representação de cores no inconsciente, tá? Mas não no sentido que se coloca quando se fala da cor da pele. Dito de outra forma, por exemplo, se eu sonhar com um objeto azul, se eu sonhar com a cor azul, tá? Não é, né? Por exemplo, na percepção do sonho manifesto, eu vejo o azul. Isso é uma representação, não é da ordem realmente da percepção. Eu quero dizer, o que eu quero dizer com a ordem da representação? Porque facilmente eu poderia começar a interpretar essa passagem do sonho e isso remeter a
digamos, a um sistema significante que seria, por exemplo, sei lá, eu sou gremista. Tá? Então, esse azul não é que seja ele, a coisa real azul no sonho, é relativo já a uma ordenação de S2, que é um saber que organiza essa representação que apareceu. Então, não é que seja o azul mesmo, o azul é a forma de representação de um saber, que diz respeito, talvez, à minha formação subjetiva, por exemplo, essa. Às vezes que eu fui com meu pai no jogo, né, ou nos jogos que eu jogava, qualquer coisa que qualquer um que vai falar vai poder dizer sobre isso. Ok? Tá? Então, a questão daí, quando chega no sentido da cor da pele, aí temos de perguntar se isso pode ter uma realidade no inconsciente que inscreva alguma coisa na ordem do impossível. É isso que eu estou dizendo, que eu acho que não. Eu não sei se não dá para interromper. Ele me fez pensar como é que ficariam os mecanismos de condensação e metonímia do solo. A partir do momento que se escreve uma lógica do possível. E eu fiquei pensando sobre isso que tu está dizendo, e mesmo que se surja uma cor no sonho, isso está associado às possíveis representações significantes que vão vir na fala do sonhador. Não vai ter uma definição clara, exata, possível, uma representação clara de algo. Não sei se me fiz claro nesse raciocínio. Tem muita clareza aí, tem Aufklärung, muito claro. Se eu fosse um politicamente correto, tá? Se eu fosse um cara politicamente correto, tu está falando muito claro aí. Né? Nós temos que, e eu estou falando de preto. Entende? É muito difícil, está muito difícil, mas exatamente. É isso que está sendo debatido, é isso, né, que está sendo debatido. Tem pessoas, tem hoje dicionários politicamente corretos, determinadas palavras você não deve usar mais. E é interessante que a própria ideia de... Um minuto, pessoal. A própria ideia de esclarecer ou alguma coisa assim, não se devia usar mais essa palavra. E olha, imagina, comecei falando disso, dizendo que é o esclarecimento, era a provocação, tá? Não, obrigado. O fato é o seguinte, pessoal, eu não vou responder a essa questão especificamente, tá, Diego, porque eu quero continuar aqui, senão vou perder um pouco, tá? Mas o fato é o seguinte, não é a questão do possível no inconsciente, tá? O contrário do impossível, pessoal, entendam isso, o contrário do impossível, não, logicamente, não é o possível. O contrário do impossível é o necessário. Ok? Porque o impossível eu defini agora, né? Aquilo que não para de não se escrever. O necessário, o que é? Aquilo que não para de se escrever. Justamente, se é necessário, ele está sempre ali. Tá? E aí que tem um problema. Porque tem que tomar muito cuidado para que essa discussão não tome a questão da cor da pele como necessário. Confunda o impossível, o inconsciente, com alguma coisa que seria necessária. Porque isso, pessoal, o necessário é justamente, ele não tem um deslocamento possível. O necessário, ele vai insistir sempre. Tá? Na mesma escritura. O necessário tem a ver com a certeza, até na psicose. Tá? Ou seja, se é necessário,
essa questão, qualquer questão na análise que fosse necessária, ela coloca um ponto que não tem deslocamento possível. E então, isso que é necessário fica na ordem do traço único. Se escreve como traço único, que não desloca, que não tem... Como significante mestre. Como significante mestre e que ordena tudo. E o possível fica como metáfora. Fica, a metáfora fica determinada, se a metáfora pode acontecer, ela fica determinada sempre por esse traço único. Tá? Então, a questão que eu quero... Até aí eu debati esse assunto numa série de mensagens que eu escrevi, que talvez a cor da pele seja, na análise, alguma coisa contingente. Tá? Ou seja, aquilo que para de não se escrever. Se ela é contingente, o que é a contingência, pessoal? Tá? A contingência é aquilo que é, mas podia ser diferente, porque ela não é necessária. Tá? Freud, eu gosto, vou relembrar aqui o Cláudio Garcia, né? Que foi meu amigo e professor de Ana Arte e outras coisas tantas, e quando ele gosta de brincar, conversando comigo, ele diz: Freud é uma contingência da história. Tá? Poderia não ter acontecido e não haveria psicanálise, é exatamente isso. Mas, nesse sentido, na história, quase tudo é contingência. A história é uma coisa que ela se escreveu assim, poderia ter sido diferente, mas se escreveu assim. Então, as consequências dessa escritura contingente, mas não que ela fosse necessária que tivesse sido assim. Então, a cor da pele, talvez eu queira interrogar nesse debate, afirmando isso. Ela é uma contingência absolutamente importante na consideração da análise. E daí as consequências também culturais e de toda a ordem disso. Mas se ela for contingente, ou seja, ela é um dos determinantes que na análise pode ser deslocado como não necessário, e que, então, de traço único, ela pode vir a ser traço unário. Ou seja, um traço que se escreve junto com outros traços, com as suas preponderâncias. Tá? E só assim, talvez, alguém possa fazer disso algo que não um sintoma, vamos dizer assim, histérico. Porque se for necessário e não houver possibilidade de transformação disso, vocês entendem? Isso só vai poder botar alguém como muitos engajados politicamente, seja na questão da luta contra o racismo ou contra qualquer coisa, tá? Aliás, seja do ponto de vista libertário, seja do ponto de vista opressor, tá? Que coloca um engajamento onde algum elemento fica tão fixo que não tem possibilidade de deslocamento, tá? E que, portanto, engaja alguém numa questão que vira ideológica. Totalitária para si e na proposição do próximo. Com a possibilidade de pluralidade. De pluralidade e diversidade. Tá? Quer dizer, então, agora, se isso passa a ser um traço unário, tá? Ou seja, que se escreve junto com outros traços, na sua imbricação, né? Aí eu vejo que seria, por exemplo, psicanalista, seja branco, preto, indígena, trans, pensar, não tem, psicanalista não tem essa definição, é um psicanalista preto, é um psicanalista cristão, pior ainda, quer dizer, tem gente que está dizendo, sou psicanalista cristão. Não existe isso no meu entendimento, não existe isso, esses adjetivos não fazem parte da realidade do inconsciente. E se não fazem parte da realidade do inconsciente, eles não são argumentos da ordem do necessário na psicanálise. Eles têm que ser tomados na ordem da contingência. Dá para entender isso que eu estou colocando como sendo que a minha posição inicial nesse debate que está tomando, dizer que está tomando corpo,
né? Vou dizer que está tomando pele e corpo, né? No debate, nesse cenário, nesse momento, né? de discussão da psicanálise no Brasil. Né? E eu acho isso muito importante, eu acho que vai seguir. Não começou com o texto do Érico na Folha de São Paulo, mas o texto do Érico teve, parece, muita repercussão, né? E eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso dentro das nossas realidades regionais também. Bira, posso fazer a pergunta? O seguinte, isso também vale para aquelas questões LGBT? Com certeza, certo? Né? Então, aí não teríamos uma clínica psicanalítica, teríamos uma clínica sociológica. Eu acho, Rosana, eu acho a tua colocação absolutamente pertinente, porque exato, e nada contra, sei lá, vamos dizer assim, o que seria isso, uma clínica sociológica. Sim. Teríamos, né, né, uma pessoa bem informada teria que dizer, não há cotas do inconsciente, isso é o que eu quero dizer. Uhum. Tá? Então, não tem como chegar e dizer assim, vamos fazer as minorias virem aqui para fazer informação psicanalítica, porque isso é importante. Nós podemos fazer, sim, criar condições para que as minorias sejam raciais, econômicas, sexuais, de determinação sexual, seja o que forem, participem vamos dizer assim, do continente. Uhum. Tá? Participem do continente, mas não dá para dizer para essas pessoas assim, virem psicanalistas, porque nós precisamos que haja a diversidade de psicanalistas. Não dá para dizer para ninguém, vire psicanalista. Tá? Uhum. Talvez, se tu, pela tua análise, se fez psicanalista, tu possa dizer para alguém isso que eu vou dizer agora. Se dê uma chance na análise, a psicanálise lhe deve isso. Ou seja, dito de outra forma, faça análise. Claro. Fazendo análise, pode acontecer que essa pessoa, sei lá por que razão, por seu desejo, acabe encontrando uma formação psicanalítica e de tal forma que depois ela queira repetir isso com outras pessoas que vão procurá-la para fazerem, por sua vez, a sua análise. Tá? E é isso que faz um psicanalista, isso lá que eu falo lá, o ato analítico. De outra forma, pode ser que, de repente, a pessoa que entrou, eventualmente até com espírito militante, dizer eu quero ser psicanalista, eu sou uma minoria, eu sei que preciso, que a pessoa descubra, dizer, não, eu vou militar, eu vou continuar o meu desejo, milita mesmo, se engaja numa determinação dessa ordem, mas eu não vou ser psicanalista porque não é esse meu desejo. Então, eu não posso forçar isso por uma militância pela ordem sociológica. Tá? Isso seria equivocado. É isso que eu estou dizendo. Tá? Então, há alguma coisa aí da formação que extrapola essa dimensão sociológica. Né? Agora, claro que entrará na medida, por exemplo, assim, se nós chegarmos a dizer, bom, a psicanálise é uma prática de ordem, vamos dizer assim, de ordem de determinação cultural europeia, branca, hétero. Tá? Então, mas estamos no campo freudiano ainda, se fizermos tais e quais pesquisas, e descobrirmos coisas como já foram feitas, o ético africano, como é que será a tribo do Xingu, que, digamos assim, que vai falar dos seus sonhos na frente de uma fogueira, para o resto da tribo que está ali, a pessoa tem um pesadelo, me lembro do antropólogo contando isso, a pessoa tem um pesadelo e vai falar diante do fogo, o resto da tribo e volta. Ela fala do seu pesadelo para aquilo ser terminado. Tá? E o antropólogo, falando lá uma vez na URGS, estava impressionado, por quê? Porque um dos caciques da tribo começa a procurá-lo individualmente para falar dos seus pesadelos. Ou seja, desloca daquela, vamos dizer, determinante cultural da tribo
para produzir um outro tipo de relação com esse estrangeiro, com esse outro, que é o antropólogo. Tá? E talvez aí alguém pudesse fazer elementos de teorização que fossem específicos, tá? E fossem ainda psicanalíticos. E não fosse, e a questão por aí que comecei, porque até certo ponto que podemos colocar é que a psicanálise, fazer essa pergunta para o Paulo Schneider, a psicanálise ela é devedora do iluminismo, ou seja, da racionalidade ocidental, europeia, moderna. E poderá ser diferente disso? Eis a pergunta que eu estou colocando. Poderá ser diferente da razão, como diz o Lacan, lá assim, a instância da letra no inconsciente, ou a razão depois de Freud? A razão depois de Freud. Tá? O que é o iluminismo? Senão o estabelecimento da razão como sendo, tá, a condição humana preponderante. Tá? Aquilo que, de certa forma, eu diria assim, né, que reuniria a humanidade como sendo uma coisa só, sem diferenças, entendendo? Não é a verdade, é racional. Tá? A verdade não é mais revelada, a verdade não é mais religiosa, não existe mais... É a tentativa de dizer, não, o homem é um animal racional, e aqui estão e a razão tem essas regras, tá? de pensamento. Tá? Então, isso é muito importante, nós conseguiríamos sair disso, a psicanálise consegue sair disso. Eu não estou respondendo isso, eu estou colocando a questão e acho ela muito interessante. Ok? Então, isso para fazer um ponto, você entendeu, Rosana, nesse sentido? Sim, eu entendi. É porque tu vê muito assim, ó, se forma em psicanalista, abre uma clínica só para LGBT, daqui a pouco é uma clínica só para negros. Tu tá já diversificando isso, tá? É esse ponto que eu tô chegando. Por isso que eu te disse, não é mais uma clínica psicanalítica, é uma clínica sociológica. É uma clínica identitária, né? Entrando aqui, né? Desculpa. Mas aquilo que tu estava fazendo no início do seminário, né, nos primeiros encontros da adequação, né, ou de uma colagem a essa figura do analista que se propõe, talvez, a isso. Não sei, mas isso é complicado. É muito complicado. Não, eu estou de acordo com o que vocês estão falando, mas olha como eu vou dizer uma coisa agora. Eu gostaria muito de ter as pessoas aqui me odiando e querendo brigar comigo. Tá? Gostaria muito, porque o que eu vou dizer agora é bem complicado. Tá? Mas eu acho que está correto. Uma clínica identitária dessa ordem poderia dizer, eu não vejo nenhum problema. Eu sou psicanalista e atendo somente, vamos dizer, vou me dedicar a atender somente esse público. Uma minoria qualquer que seja. Tá? Vou atender só esse público, por quê? Porque decidi fazer isso. Estou no tesão disso aqui. Mas não quero atender outras coisas, ok? Tem gente que vai dizer atender só criança, tem gente que vai atender só adulto, mas isso está na mesma ordem. Isso está na mesma ordem de eu dizer o seguinte, ó. Eu vou me dedicar a atender somente essa minoria que se chama classe AA no Brasil. Ou seja, só quem pode me pagar de R$ 1.500 para cima por sessão. É esse que eu vou atender. É uma clínica sociológica também, identitária. Tá? É a mesma coisa. Tá? Agora... Mira. Sim. Posso? Oi, bom dia. Sim. Não tive a oportunidade antes de cumprimentar você e aos demais. Eu só queria, assim, fazer estou achando muito, muito interessante essa abordagem que você está fazendo. No mínimo, assim, muito instigante, eu acho, e provocativa, né? É para ser. No sentido que nos coloca diante do desafio de pensar, inclusive, na contracorrente do que a gente tem vivido, dos movimentos hoje, né? E que a gente não os minimiza em função disso, muito pelo contrário, a gente os reconhece, mas acho que essa provocação que você nos faz nos obriga, né, ou pelo menos nos convida a fazer um outro movimento, né, a pensar contra nós mesmos, digamos assim. E que eu considero o princípio ético, digamos assim, de primeira ordem, né? E aí, quando você fala do iluminismo, né, e da modernidade, me ocorreu...
assim, pensar um elemento importante ali, que é a universalidade, né? Eu acho que o projeto iluminista, ele tinha esse ideal, né, de tentar pensar, assim, a partir da condição humana, né, esse caráter inequívoco, digamos assim, não de uma natureza humana racional, muito embora isso também estivesse na pauta, né, mas de pensar possibilidades, assim, de pensamento, de racionalidade, de vir a ser, inclusive do ponto de vista democrático, né, político, em termos de universalidade. E me parece, assim, que esses movimentos, isso que você fala de uma clínica direcionada, né, de uma clínica engajada, me parece assim, que do ponto de vista filosófico, então agora eu quero dizer, toda bandeira, ela é suspeita, né? Toda vez que a gente levanta uma bandeira, por mais que a gente reconheça os motivos fortes, né, que fazem essa pessoa ou esse grupo levantar uma bandeira, ela é sempre tolhidora do pensamento. Porque ali onde a bandeira se ergue, né, se erige, ali a gente para de pensar, porque a gente faz o engajamento em nome dela, ou seja, em nome de uma causa, né? Então, a gente não mais põe em questão a bandeira, né? Porque a bandeira passa a ser o norte. Então, me parece, sim, que essa clínica, se assim ela se coloca, né, como uma clínica engajada, uma clínica, enfim, de grupos, uma clínica militante, seja lá como vai ser denominada, ela vai ser sempre uma clínica suspeita, né, porque em algum momento, né, ou pelo menos parte dela vai ter uma esclerose, né, e que não vai permitir nem ao psicanalista, estou imaginando, menos ainda para o psicanalizando, espaço para ele se demover desse lugar, ou pelo menos pôr em questão esse lugar, ainda que ele venha assumi-lo de forma intencional, né, e consciente depois, mas o ponto de vista, assim, do ponto de vista de pôr em questão, né, de pôr em suspensão, me parece que é inequívoco, né, e inevitável numa análise que a gente entenda como ideal, pelo menos, ou desejável. Enfim, não sei se me fiz entender e se faz algum sentido isso, mas... Eu concordo com ela também. Concordo contigo, Vânia. Eu acho que é por aí mesmo. Quando levanta uma bandeira, acabou. Não tem mais. Aí a psicanálise fica a dever. Tipo assim, não é uma psicanálise. Tu está voltado para um foco só. Eu concordo com ela. Sei, esse é meu parecer. Eu vou colocar em perspectiva também o que vocês estão dizendo, tá? Que é o seguinte... Sim, se for uma bandeira levantada na análise, né, principalmente, né, certamente será, usar o termo que a Vânia utilizou, será suspeito. Tá? Porque a análise, ela tem esse elemento diferencial que produz a sua ética. É um evento que transcorre num espaço que a gente dá o nome de transferencial. Então, isso coloca a dimensão aí de um cuidado muito importante a considerar. Tá? Nesse sentido, gente, eu estou dizendo, eu não vejo que seria, provocando de novo, tá? Eu não vejo que seria problema fazer uma clínica tão específica, vamos dizer assim, no detalhe, como, por exemplo, isso, eu só atendo pessoas trans, porque talvez esteja pesquisando a subjetividade trans e queira, nesse momento, me dedicar a escutar pessoas falarem a sua verdade e que eu possa pensar essas enunciações. Tá? Isso não sei se seria levantar uma bandeira, seria uma especificidade que qualquer um poderia ter. Agora, eu acho tão complicado pensar que um desejo pudesse se reduzir tão especificamente assim. Tá? Porque, vamos dizer assim, pelo menos é mais livre, mais à deriva pensar que a gente responda como psicanalistas a demandas de análise, ou seja, a sujeitos que vêm e digam, olha, eu quero fazer uma análise, eu pensei que seja contigo, por isso, por aquilo, suas, vamos dizer, primeiras
considerações imaginárias de transferência, tá? Mas o que, digamos assim, poderia ser uma espécie de consideração do analista de aceitar ou não, se interessa por esse pedido. Dá para entender? Se essas considerações que a pessoa faz, se ali há mesmo uma demanda de análise, se ali há mesmo, não, um interesse de escutar. Vamos dizer assim, vamos dizer que a pessoa chega e faça, tá super afim, mas eu me lembro do Caligari, acho que é no Cartas ao Terapeuta, sei lá, onde ele fala isso, vou colar aqui um pouco, mas eu acho isso, quando li, achei isso perfeito. Ele diz assim, vamos dizer que o paciente chega e a voz daquela pessoa, você não suporta. A pessoa começa a falar com você, sei lá, assim, meio como, sei lá, né, um juiz do Paraná, uma coisa assim, e diz, não aguento essa vou ficar escutando isso, que me faz mal, assim, no sentido resistencial, né? Encaminha essa pessoa, porque isso pode acontecer. Né? Então, entendeu? Mas, Bira, sim, Bira, mas como psicanalista, o psicanalista, quando escuta, ele escuta um judeu, ele escuta um negro, ele escuta um pobre, um rico, ele escuta. É isso que ele escuta? Não, ele escuta. Ele escuta. Pois então me parece assim que uma escuta endereçada é uma escuta suspeita. Estou tentando pensar. Sim, mas ela é suspeita do quê? É isso que nós temos. É isso que eu estou colocando na questão que tu está fazendo. O analista tem que estar divertido pela sua análise. Ela vai ser suspeita do ponto de vista equivocado se o que ele está fazendo ali é um sintoma não advertido dele. Sim. Tá? Daí, nesse sentido, sim, daí é perigosíssimo. Aliás, quem tem analista ali é alguém que está ocupando um lugar resistencial. Agora, digamos que seja um analista divertido e seu sintoma, como diz o Lacan no final, lá trabalhando com Joyce, né, o coloca a escutar, por exemplo, como fiz, tem gente que se dá muito bem para atender crianças e se vai mal com adultos, outros muito mal com adultos, vai mal com criança. Eu não atendo criança, por exemplo, né? Porque é um tipo de clínica que eu não me preparei muito para fazer, poderia fazer, mas seria mais ou menos isso, está divertido pelo menos, isso eu quero fazer, isso eu não quero fazer. Eu disse, acho complicado imaginar que um desejo de analista se reduzisse tanto a escolher apenas uma parcela tão determinada da população, da diversidade populacional que existe no mundo. Mas eu estou dizendo, não é isso que impediria, poderia, sei lá, dentro das contingências, poderia acontecer que alguém, eu só atendo, é sua limitação de analista. Seria simplesmente uma limitação. Eu atendo só pessoas assim, não, quer dizer, pessoas assado, não consigo atender, minha limitação. Deveria, talvez, se ver por quê. Então, me advirto, sei, não sei. Agora, aquilo que está fazendo tem que estar divertido pela sua análise. Agora, sim, quando se trata de dizer, se fosse isso assim, eu recebo uma pessoa que ela, vamos dizer, ela é de pele preta, e eu digo, você, ótimo, vou fazer você ser analista, porque nós estamos precisando, né, mostrar e produzir essa diversidade. Isso é errado, do ponto de vista analítico, de tomada transferencial, porque tu vai engajar o teu paciente num dever ser pior, relativo à tua demanda na análise, ou seja, a demanda será do analista daí. Tá? E aí que está o erro, aí será uma bandeira equivocada. É isso que eu estou tentando deixar mais, né, entendido, né, nessa discussão, que eu vejo o seminário tomou toda né, esta... Mas está necessário, está no... Né, eu assisti a palestra do Dunker com o debate da Vera Iaconelli, e até escrevi para ela, não tive a resposta dela, mas escrevi colocando essa pergunta: vocês estão
propondo um debate que eu poderia chamar de os estados gerais da psicanálise no Brasil, estados gerais escritos com minúscula, tá? Com letra minúscula, tá? Para não confundir com os estados gerais da psicanálise que já houve, os estados gerais depois da Revolução Francesa. Quer dizer, é a ideia do, digamos assim, o estado geral, a coisa como está. Tá? É isso que nós estamos discutindo, a coisa como está, a coisa freudiana como está no Brasil. Tá? É uma boa discussão. Qual é o panorama? Onde estamos? Vamos entender isso até para pensar como temos de levar esse debate adiante. Tá? E isso faz parte da história da psicanálise, quer dizer, por isso que eu estou dizendo, isso diz a respeito a nós também aqui, na medida em que nos engajamos num debate tão importante como esse, que não é uma clínica apenas psicológica, no sentido psicoterapeuta, debelar algum outro sintoma de sofrimento e fazer alguém outra coisa. Né? Tem uma responsabilidade para além disso. Né? E, bem, é complicado. Gente, mas né? Agora está na ordem, está absolutamente na sequência falar do texto da Ferney, Freud. Tá? Porque quando eu disse que os analistas, muitos analistas consideram que é o texto mais lógico de Freud, isso quer dizer que é o texto mais iluminista de Freud. Mais lógico, mais racional, mais universal, no sentido de pensar ali o Freud tentando ser, vamos dizer assim, dando as regras do pensamento. Desde o ponto de vista do inconsciente. Esse texto chama A Negativa, porque, no total, chama A Vernein, em alemão. Foi traduzido como A Negativa em português, outros traduziram como A Negação, tá? E até mesmo, pessoal, tem esse outro termo que normalmente é mais utilizado, pelo menos nos grupos de psicanalistas que eu conheço, que chama isso de denegação. A denegação. Porque a denegação é uma coisa muito interessante de pensar o quanto ela faz parte de nossas vidas, de cotidianos. Tá? Esse texto do Freud, eu espero que todo mundo já tenha lido ele pelo menos uma vez, mas retomem esse texto, tá? Que começa com o Freud dando alguns exemplos do que se considera essa negativa, de como se considera essa figuração da negativa na análise, na prática analítica. Tá? Então, ele começa dando um exemplo lá, que é assim, o paciente chega e dirige ao seu analista, ele diz assim, o senhor vai achar agora, tá, que eu estou sendo violento, uma expressão de ódio. Tá? Mas não pense isso. Tá? O Freud diz, logo a gente conclui que se tratará de uma representação odiosa dirigida ao analista. Tá? O outro caso mais clássico ainda, e é o mais clássico mesmo, já situando em relação à dialética da frustração que nós estamos trabalhando. Tá? Retomem, pessoal, esses textos, esses capítulos primeiros do Seminário 4 de Lacan, principalmente a partir desse capítulo chamado A Dialética da Frustração. Tá? Que ele diz, sonhei com uma mulher. Poderia ser minha mãe, mas é claro que não é. Daí eles concluem-se que se trata da mãe do sujeito. Sonhou. Tá? Quer dizer, gente, o que está colocado nessa figura que nós passamos o dia todo fazendo, observem, parem para observar como conversando cotidianamente, tanto nós quanto os outros estamos sempre denegando, ou seja, fazendo afirmações negadas. Tá? O que está implícito aí na consideração analítica? Que o fato de ter emergido
aparecido uma afirmação, tá? Ela só pode ser, digamos assim, ter emergido com a condição de ter sido negada. O Freud vai dizer, isso é a marca que, né, de que essa afirmação, ela emerge do recalcamento. Mas, vejam, né, dando as explicitações iniciais do texto do Freud, ele chama a atenção. Vejam, apesar de que a representação tenha surgido, ela tenha aparecido do recalcamento, ou seja, de certa forma, ela já não está mais recalcada, porque ela apareceu, mas o recalcamento ainda não foi vencido, não foi suplantado. Por quê? Porque não, essa afirmação ela só pode ser feita, mas ela não é admitida, ela é negada. Eu me lembro, acho que foi o Alfredo Jerusalinski que uma vez usou um exemplo que é muito esclarecedor nesse sentido. Imagine assim que o namorado ou a namorada chegue para o seu parceiro ou parceira e diga assim, né, no início de conversa, não é que eu não te ame mais. A pessoa que recebe essa afirmação não vai ficar nem um pouco tranquila. Tá? Porque, a princípio, o outro está dizendo que ainda ama, não? Não é que eu não te ame mais, quer dizer, amor há. Mas é uma denegação tão forte, por quê? Porque é propriamente já a emergência da afirmação ainda não admitida por aquele que a faz, porque eu não te amo mais. Eu ainda não consigo chegar para te dizer, eu não te amo mais, quero acabar tudo. Eu digo, não é que eu não te ame mais, mas vão ter de discutir essa relação, né? Daí começa uma DR. Né? Então, vocês riem, né? Claro, claro. Eu não é, mas eu vou dar voltas para tentar falar isso. Eu vou tentar como chegar para finalmente... eu não quero admitir, ou seja, isso, eu não quero admitir uma verdade, que é essa, então eu só posso falar dela na medida que ela seja negada. Tá? Então, pessoal, e o Freud, então, diz, veja, isso é marca de que veio é alguma coisa que partiu do recalcado, tá? Mas o recalcamento como tal ainda não foi vencido. Tá? A pessoa está negando. Ele até avança, estou falando aqui de questões até técnicas da análise, ele até avança nesse sentido, dizendo que com um pouco de trabalho, pode ser que a pessoa, por exemplo, a partir das intervenções do analista, pode ser até que a pessoa comece a admitir essa afirmação, que ela é verdadeira. Mas ela apenas admite intelectualmente. Dá para entender isso? A pessoa admite essa verdade, mas ela admite apenas ainda intelectualmente e não, diz o Freud nos seus termos, afetivamente. Como uma defesa egóica e racionalização. Tá bom, eu já concordo, tá bom, eu vou me valer da tua autoridade de analista que está me escutando e tal, se tu está dizendo que é isso, pode ser isso, mas eu ainda não admiti isso no sentido de ter integrado isso como uma verdade, né, vamos dizer assim, inevitável nas suas consequências. Eu ainda mantenho isso, digamos assim, as consequências dessa verdade no recalcamento. Ainda não é ato. Mas o que interessa aí é dizer com Freud o que ele afirma. Veja que nessa operação se distingue o afetivo do intelectual. E, na sequência desse texto, o que o Freud vai continuar afirmando, né? Que é a possibilidade, digamos assim, o fato desse não, tá?
que é a potência, vou dizer, desse não, que permite a vida intelectual. Permite começar a pensar, vamos dizer assim, independentemente do recalque. Gente, isso é absolutamente importante. Isso é absolutamente importante. O Freud está dizendo que é a inscrição do não, eu vou dizer assim, ó, é a inscrição do não que dá nascimento ao sujeito. Essa é a afirmação que eu vou fazer. O Freud não está fazendo ela assim, ele está fazendo diferente, mas até porque não tem esse termo sujeito ali, mas não é essa a minha questão que ficou do seminário último. Quando eu afirmei que o Lacan, puxa, vou avançar agora assim, demais, mas para situar, né? O Lacan falando da dialética da frustração, ele fala, frustração é ligado à relação com um objeto que primeiramente é real. É um objeto real, o que quer dizer? É um objeto de satisfação. Satisfaz aquilo que falávamos antes, uma necessidade. Da alimentação da criança, por exemplo. Então, o seio é um objeto real, tá, que é aportado. Isso no texto do Freud, da Ferneynon, não está. Estou situando para vocês relerem, até para o próximo seminário a gente retomar essas coisas. Porque ali, o Freud está tratando nesse texto, se chama relação de objeto. Tá? Já explico. Mas o que o Lacan fala é isso, né? Eu sei o objeto real e esse objeto é aportado por um outro, por um agente, que é a mãe. E a mãe é, nesse momento, o que ele diz, simbólica. Ela é simbólica, primeiro, né? Porque, claro, a mãe já é um agente inserido na linguagem. A mãe fala. Tá? E fala dirigindo-se à criança. Ela dá palavras para a criança, além de muitas outras coisas. Ela aporta como objetos reais nesse momento. Mas ela é também, diz o Lacan, simbólica, por quê? Porque ela faz o primeiro par de oposição, que é de presença-ausência. É de sim e não. É de existe, não existe. É de estar ali, não está mais. E que o Lacan diz, a criança apela no chamado, né? E na ausência, e na presença apela para a ausência. Nesse momento em que esse objeto é real. Vai, né, nessa trama, o que vai se passar nesse momento que, nessa dialética, vai se produzir o quê? Que esse objeto deixa de ser apenas um objeto real, que porta a satisfação da necessidade, que serve para a satisfação da necessidade, e vai começar a significar outra coisa do que ser um objeto ligado à necessidade, mas passa a entrar ele próprio numa simbolização de alguma coisa que nós vamos chamar de dom. Ou seja, esse objeto para de ser um objeto real e vai começar a ser um objeto, ele, simbólico. O que ele simboliza? O amor do outro. O dom. Gente, isso é de uma importância absoluta. Esse dom poderia ser entendido como demanda? É claro que vai ser. Aí é o início da demanda. Aí isso que é o início da demanda, e é isso tudo que hoje está, vamos dizer assim, só estou introduzindo, porque isso tem que ser melhor preparado numa apresentação, e mais, pessoal, precisa que vocês tenham tomado conhecimento um pouco desses textos, tá? Porque é nessa passagem da mãe simbólica e o objeto real, para um objeto que ele vai ser simbólico e a mãe passa a ser real, como agente. É nesse momento também que se dá a constituição do narcisismo. Como temos de pensar. Como vamos ter de pensar? É nesse momento que a criança começa a simbolizar alguma coisa que ela vai
entrar numa determinada dialética que depois, nós vamos ter que entender isso, vai incluir o falo como elemento simbolizante. Daí que vai implicar depois a castração, não mais a frustração. Mas daí o desejo é a manutenção do desejo. Mas, veja, qual foi a tese que eu fiz na última vez? É nessa passagem, nessa transformação, né, do objeto como real para o objeto simbólico, é aí que se dá alguma coisa que é da ordem de uma afirmação e de uma negação. Vejam, é o sim e o não. Que antes era esse sim e não, ou presença e ausência da mãe, agora vai ser na relação com o objeto que a criança terá, diz o Freud, então, volta ao texto da Fernheim. O Freud começa a interrogar o quê? Dizendo, que eu chamei de relação de objeto, que o Freud interroga aí. Ele começa a dizer que, depois de fazer essa afirmação da vida intelectual, que não permite essa independência, ele começa a dizer o que são, digamos assim, as funções do psíquico, as funções próprias do psíquico. E aí ele entra numa função de relação de objeto. O que quer dizer isso? Ele vai dizer que, fundamentalmente, o que se trata? Entra aí o que ele chama primeiro, digamos assim, de que nesse primeiro tempo, digamos assim, da relação de alguém com seus objetos primitivos, tá? Se trata, na linguagem das pulsões orais, tá? De que aquilo que é bom, eu quero dentro. Aquilo que é bom existe. Aquilo que é bom, em que sentido, gente? No sentido do princípio do prazer. Aquilo que causa prazer, tá? Eu quero próximo, quero dentro, quero fora. Aquilo que é desprazeroso, ou seja, que eleva a atenção demais, eu quero expulsar. Dito de outra forma, diz o Freud, aquilo que é bom, eu quero engolir, aquilo que é ruim, eu quero expulsar, quero cuspir, quero vomitar. Tá? Essa coisa na análise, né, pessoal, em determinados momentos, onde as pessoas veem com digamos assim, afetivamente, com tamanha tensão, que a gente tem realmente a impressão que estão vomitando coisas. Tá? Isso é na transferência, estão expulsando, e a gente deve permitir isso. Tá? Deve permitir isso, e só num determinado momento que caberá sensibilidade, de certa forma, analítica, de fazer a interrupção disso, certamente com um momento significante da parada, da passagem, do desfiladeiro dos significantes. Tá? Então, às vezes, realmente, ou então, quando ao contrário, né, vem numa demanda de amor que a gente parece sentir-se engolido por quem está falando. O Lacan cita também a questão da anorexia em crianças pequenas também, quando ele fala nessa situação da frustração toda. Sim. Rosana, eu indico justamente o capítulo nesse seminário, tá, sobre a identificação ao falo. Eu estava lendo isso, por isso que eu... Mas a tem o nome dos capítulos, isso. Chama a identificação ao falo. O Lacan vai falar da anorexia mental ali nesse capítulo, nesse contexto. Tá? Ele vai dizer uma coisa muito interessante que diz, não é que o anoréxico não coma nada. Tá? A anorexia mental se trata de que o sujeito come nada. Tá? Justamente ele faz essa diferença. Aquilo que está para além do objeto, que digamos assim, seria a demanda materna de fala. Uhum. Tá? Então, esse além do objeto, tá, que o Lacan fala ali que é o nada, que o anoréxico come. Tá? Então, ele ingere nada. O anoréxico é alguém que você vai visitar no hospital, tá? Ele está na cama, né, totalmente inapetente,
se vocês observarem, ele não está angustiado porque todo mundo está dizendo que você vai morrer. Tá? Ele está repleto de nada. Tá? Ele está numa composição de gozo muito estabelecido e difícil de deslocar, tá? E repleto, enchido, preenchido de nada. Tá? E não quer saber de se alimentar. Ele já está cheio de nada. Tá? Quer dizer, nada, para Lacan, nesses termos, é objeto parcial de gozo. É objeto funcional. Então, é para concordar com o que você falou. Tá? Então, porque é no caminho disso que nós estamos. Quer dizer, a condição de dizer não. O anoréxico, quando ele come nada, ele está dizendo que ele é outra coisa, ele está negando ser o objeto de demanda do outro. Normalmente, primitivamente, da mãe. Tá? Se vocês forem observar questões clínicas importantes, se forem observar as pessoas que sofrem de anorexia, vocês vão encontrar assim, normalmente mulheres. Né? E hoje existem anorexias de homens, então, mas são muito específicas. Né? Quer dizer, porque tem anorexias que podem começar, gente, por causa de regimes absolutos. Isso acontece com homens, sabe onde é que aparece a anorexia? Naqueles, são os jockeys, chama-se os que montam galão, tá? Eles precisam ser pessoas, quanto mais leves forem, melhor. Cada grama que seja mais leve é mais tá? Para o cavalo ser mais rápido carregando o jockey. Tá? Então, eles fazem... Então, é claro que se você começar a fazer determinadas experiências com seus reflexos, isso é da ordem do reflexo, vou dizer assim, tá? Se vocês começarem... Se vocês começarem a fazer determinadas experiências com seus reflexos, tá? A histérica faz isso. Tá? Entende? O bulímico, ele... O bulímico, estão chegando algumas pessoas agora. O bulímico, vamos dizer assim, vocês começam uma experiência de bulimia como? A pessoa come e coloca o dedo na garganta e produz o reflexo de vomitar. Ok? Você precisa colocar o dedo na garganta para produzir, né, esse reflexo. Não faça muito isso, porque se você começar a fazer, daqui a pouco você não precisa mais colocar o dedo na garganta. É só você pensar o dedo na garganta que o reflexo vai acontecer. Então, a ordem de sintomas digamos assim, de ordem reflexa, que se escrevem, só a histérica sabe muito bem fazer. Tá? Copiar determinados sintomas de patologias, por exemplo, tá? E repeti-las, histericamente. Tá? Quer dizer, enjoos, náuseas, vômitos e coisas. Pode o vômito ter começado numa verdadeira, vamos dizer, situação gástrica, que tinha uma causa, que comeu alguma coisa que fez mal e vomitou. E esse reflexo ser copiado depois num sintoma histérico. Tá? Dá para entender isso? Tá? Então, o jockey, podemos calcular que seja isso. Que aconteça, ou seja, que não seja uma causa fantasmática, o que está em questão sempre. Tá? Mas na anorexia mental é muito comum de se observar clinicamente o quê? Quem é essa? E eu disse, normalmente é a anoréxica, né? Porque normalmente é sobre essa figura da filha que a mãe toma conta. E não lhe permite ser outra coisa do que a representação fálica ideal da mãe. Estão entendendo? É aí que a mãe vai dizer, você precisa ser como eu digo que você precisa ser. Eles vão encontrar nessas coisas mais básicas, gente, mais comuns clinicamente de a gente estudar. Tá? A menina vai sair de noite com o seu namorado, se vestiu, se pintou, se arrumou, quando chega lá, passa na sala, mãe, tu vai sair com essa roupa? Não mesmo, tu vai sair agora, vou lá, e veste de novo a menina com a roupa que ela acha que
que a menina tem que sair, é assim que você tem que sair. Quer dizer, essa dimensão da sexualidade, essa dimensão da representação fálica, essa representação, portanto, da relação da feminilidade com o falo, é a mãe que toma conta. E, nesse sentido, a menina, o que ela é? Ela vai ser isso, representação do desejo de ela ser o falo para a mãe. Tá? Então, daqui a pouco, como é que ela pode dizer não a isso? Comendo nada. Para ser outra coisa. É só aí que ela pode encontrar um lugar onde ela não é o ideal fálico da mãe. E é muito difícil deslocar. Chamem essa mãe para conversar, para vocês verem. A dificuldade que vai ser, ela vai passar o tempo inteiro dizendo que ela que sabe como é uma forma de negar o seio, né? Por quê? Justamente por nessa entrega do objeto da mãe à filha, e pensando, se comeu nada, se nega. Sim, negar o seio. No primeiro momento da filha, no primeiro momento eu pensei que fosse o lugar da mãe. Não, a mãe seria aquela que não tira, seria a mãe que não tiraria o seio da boca da criança. Eu fiquei pensando nisso, né, que tu traz da anorexia, né, masculina, que não se apresenta tanto quanto no território feminino, digamos assim, com todo esse, mas se apresenta também, tem casos muito vinculados, e tu traz os jockeys, né, mas ao trabalho, muito relacionados ao trabalho, a essa demanda do trabalho, entrega ao trabalho. Eu estou pensando em casos, né, que já logicamente acompanhei, né, em alguns espaços aí da anorexia masculina, que realmente não aparece tanto, mas quando aparece, tem essa representação da relação. Por isso que eu pensei, associei aqui da ordem do aparelho reflexo do corpo, porque, veja, não seria fantasmático, quando eu digo assim, não é fantasmática, ela não é diretamente fantasmática, mas veja que o engajamento em alguma coisa, pode ser da ordem profissional, alguma coisa, pode produzir isso da ordem, vamos dizer, reflexa, mas que acaba encontrando depois, talvez, alguma relação fantasmática. Eu acho que isso poderíamos, quando estava falando da questão profissional, eu acho que isso a gente encontraria, onde encontrar exemplos, ilustrações dessa ordem, muito, por exemplo, nas carreiras de determinados atores e atrizes que realmente se entregam tanto ao seu papel que, para fazer tal papel engorda 50 quilos, para fazer tal papel emagrece 50 quilos, né? Quer dizer, o seu corpo é de entrega à demanda de um outro, que é o seu personagem, né? E que acaba produzindo essas coisas. E que provavelmente deva ter consequências subjetivas, reais, paralelas digamos, a vivência do personagem, que vive intensamente nesse momento, mas mesmo assim tem a sua vida outra, e talvez complique um pouco em alguns momentos disso. Tá? Então, que alguma coisa que é da ordem fantasmática no sentido de ser um ator, por exemplo, ou seja, precisar ser esse outro que passa a ser, pela demanda do personagem, e que isso acaba tendo consequências sintomáticas na vida. Eu acho que os atores todos dizem isso, né? Mas eu acho que é importante nesse debate, pensar na demanda, porque a gente está à frente, tá colocando de uma forma talvez generalizada, assim, a um discurso que demanda por essa via totalitária, né, que é o neoliberalismo, enfim, em seus desdobramentos. Sim. E a gente percebe isso no cotidiano, nas instituições, como elas estão configuradas, as instituições de trabalho, elas trazem isso. Certo, eu acho que sim, né? O gozo capitalista do goza, né? Quer dizer, nesse sentido, os nossos esforços, gente, estão
são sempre contra a maré. Tá? Nesse sentido, porque todas essas práticas hoje que são aparentemente libertárias, tá? de coaching, de autoajuda, de ser motivacional, é sempre um discurso que demanda que você demande ser igual ao seu ideal. Esse ideal nunca é o seu, esse ideal sempre é um ideal que é colocado de fora, é ser o vencedor, é ser o ter sucesso, é ser o feliz, é ser o mais isso, mais aquilo, que são ideais prêt-à-porter, né? Vamos dizer assim. Me fazem sinal... Tem uma frase do Steve Jobs que me lembrou isso. As pessoas nunca sabem o que querem até a gente mostrar para elas. O Steve Jobs, né? Steve Jobs. Steve Jobs também. Né? Então, é certo, mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, é muito interessante, porque o Steve Jobs, não vamos chegar a dizer é um perverso, a frase é de um perverso. Quer dizer, não é de um perverso, a frase é de uma, vamos dizer, de uma ilustração, uma organização, né? Uma coisa de ordenamento que seria perverso no sentido, o outro vai dizer a você o seu desejo, né? A sua fantasia. Mas é assim que nós nos estruturamos. Né? Quer dizer, toda a fase transitivista, né, da relação da criança com a mãe, é a mãe dizendo, você não sabe o que quer até que eu te diga. A mãe não sabe que está dizendo isso. Mas ela está dizendo, quando a criança chora, é dor de barriga, está com cólica. Não sabe o que quer até que eu te diga. Né? Que é isso que a mãe está fazendo. Né? Então, nós estamos tratando disso. Até o momento, justamente, que possa o Jobs falar isso e tu dizer para ele, não, senhor. Não sabe. Tu não sabe o que eu quero? Aliás, o senhor falando isso, o senhor tendo falado isso, eu começo a entender o que o senhor quer, né? Falando isso. É a única resposta que você poderia dizer ao Steve Jobs. Tá? Alguém que te diga isso, tu não sabe, até que eu te diga, tu pode dizer, não, senhor, mas eu já estou sabendo o que tu quer. Quando você diz isso. Tá? Ele quer justamente se impor, tá, para você. É aí que você diz não. É aí que você pode... Inclusive, isso é um elemento na análise que nós estamos... Tá tangenciando aí, quando se trata de dizer que se trata de negar na análise a demanda de amor que é chegada. Quer dizer, quando você... Não seria ruim você estar sendo demasiado engolido na transferência e daqui a pouco cortar isso dizendo, opa, sabe, estou me sentindo excessivamente engolido por você. O que está acontecendo? Ou estou sendo destruído por você. São posições transferenciais. Agora, o que se trata na análise, justamente, é não dizer, sou eu que vou dizer, né? Você não sabe, mas espera que eu já lhe digo. Vou consultar o Steve Jobs. É claro, é um inventor da modernidade mais útil, o Steve Jobs. Não é bobo? Estão entendendo, pessoal? Então, vejam que o Freud, é nesse texto da Fernheim, que ele também vai dizer o quê? Se trata não só de ver o conceito de atribuição do objeto. O que é o conceito de atribuição? O objeto é bom, o objeto é mau. São atributos do objeto. E aí entra um outro ponto interessantíssimo. Quanto de ver o atributo de realidade do objeto. Ele existe ou não existe? Ok? Veja, retorna em texto e sublinha essas passagens. Quando se trata de ver a realidade do objeto, daí que o Freud vai dizer, nesse sentido, não é que se trata de encontrar um objeto, porque o objeto interno, esse objeto que tem representação, então já se ele passou a ter representação, por ter sido, por exemplo,
né, introjetado porque é o bom objeto, né, ou seja, ele começa a fazer parte do eu, e assim que se constitui o narcisismo, né, se trata de que esse objeto que tem existência psíquica, representativa, se trata de verificar se ele tem também realidade externa, objetiva, na realidade. E aí que o Freud diz, então, não se trata de encontrar esse objeto, se trata de reencontrar. Verificar se ele existe mesmo fora, como há dentro. Para tomar esses rudimentos de topologia do Freud nesse momento de dentro e fora. Esse dentro que vira fora, esse fora que vira dentro, que depois vai fazer o pulo até pensar necessariamente para encontrar uma forma figurativa, não é figurativa, uma forma espacial de representar isso na figura de Möbius, na fita de Möbius. Tá? Então, que é mais, não é só uma figuração, é real. Você é a história do espelho. Sem dúvida, sem dúvida. Tá? Mas então, e aí, gente, que eu, essa passagem, até deixa eu achar aqui, para concluir e ler para vocês, né? que vai ser o ponto onde... Bira, eu posso, enquanto isso, fazer só uma observação que me chamou a atenção, enquanto você procura? Claro, pode falar. Acho que 2 pontos, assim, que quando você se referindo a esse texto, né, e quando você antes dizia da questão do iluminismo, enfim, tu vê que coisa interessante, né? Essa primeira afirmação que você fez sobre o não, né, ou a denegação, e de que esse não, digamos assim, seria condição, né, para a emergência do sujeito. Interessante, como o Freud é kantiano aí, né? No sentido de que, para o Kant, a liberdade ela é sempre privativa, né? Então, digamos assim, eu defino a liberdade do sujeito a partir daquilo que ele não realiza, daquilo que ele consegue manobrar ou desviar da não realização do seu desejo, aqui pensando no sentido kantiano, um desejo que está mais vinculado à questão instintual, pulsional, enfim, e a liberdade é a razão. Então, seria o caso de que tanto mais livre... A tua comunicação está ficando travada agora, Vânia. Aqui para nós, não sei se para todos. Sim, está travado. Até saiu do ar. Bom, esperamos um pouco ela voltar. Vejam que eu nem passei, eu realmente só posso dizer nesse momento que retome esse texto, porque veja que o que o Freud está fundando com ele é a própria condição do pensamento do juízo. Por isso eu não concordar no certo sentido com a Vânia quando ela fala de Kant, né, que fez a crítica do juízo. Né? Quer dizer, ele diz assim, o julgar é a ação intelectual que elege a ação motriz que põe fim o adiamento, que significa o pensamento mesmo, e o pensar ao atuar. Tá? Quer dizer, com a função da negação, tá? A possibilidade de pensar as coisas como tendo atributos, ou pensar as coisas como tendo existência, como representação, que permite o atuar na realidade. Ele vai dizer, o julgar, o juízo, a possibilidade de fazer juízos. É a capacidade de passar do pensar para o atuar. Tá? Tu que andou lendo isso, eu acho, Diego, não sei se te ocorre imediatamente esses textos do Freud como neurose e psicose, a perda da realidade na neurose e na psicose, tá? Essa relação com a realidade que o Freud está
situando aqui. Aliás, está no mesmo texto, quer dizer, Freud, mesmo volume. Freud estava pensando as coisas todas ao mesmo tempo. São textos dos mesmos anos, 24, 23, 24. Esse texto aqui eu acho que é de 25. Né? Então, são aí. Mas, veja, gente, eu vou ler só esse parágrafo aqui. Ó. O estudo do juízo nos abre, pela primeira vez, o entendimento da gênese de uma função intelectual a partir do jogo das noções pulsionais primárias. O julgar é o desenvolvimento posterior, né? Da inclusão dentro do eu, ou a expulsão dele, que originariamente se regiram pelo princípio do prazer. Sua polarização, né? Sua polaridade, parece corresponder à oposição dos grupos pulsionais que supusemos. A afirmação como substituto da união pertence a Eros. E a negação, sucessora da expulsão, a pulsão de destruição. Ou seja, dano, o que ele chamava nessa época de pulsão de morte, né, como tal. Mas, gente, o que eu vou sublinhar aqui? Essa afirmação e essa expulsão. A afirmação, no texto original de Freud, uma palavra alemã que se chama Bejahung. É muito que vocês não esqueçam o que é essa Bejahung. Tá? Escreve B-E-J, J-A-B, né? Que se pronuncia aí, né? Bejahung, esse Ya é o sim em alemão. Ya. Tá? Isso é um advérbio em alemão, Bejahung, tá? Que não tem muito, pelo que eu já discuti, que não tem uma ótima tradução para o português e para outras línguas. Então, para o português foi traduzido também como afirmativa. Aquilo que foi afirmado. Mas sabe como é que... O Caon me disse uma vez, nós teríamos de encontrar uma palavra, porque a palavra mais próxima em português para Bejahung seria alguma coisa como como é que ele falou? Cimente. Cimente. Sabe? Isso é advérbio, né? Totalmente. É o advérbio de total. O advérbio de sim seria um sim-mente. Tá? Que é muito interessante, um sim que no mente, que vem depois. Mas é a afirmação. Aquilo ficou afirmado e que no momento mesmo da sua afirmação tem aquilo que ficou expulso. Esse expulso é, na palavra alemã no texto Freud, há também. Né? Isso quem nas discussões de psicanalistas, isso é sempre falado assim, esses termos são lembrados no alemão, a Bejahung e a Ausstoßung, que é essa colocação fora. Tá? De onde também vem essa Ausstoßung, que vem também aquilo que depois o Lacan vai trabalhar como forclusão. Essa expulsão fora. Tá, gente? Então, vejam, eu estou afirmando e quero que vocês me ajudem a seguir agora nos capítulos, retomando esses textos, esse texto aqui leio, e retomem esses capítulos do seminário do Lacan. Porque vocês vão encontrar o Lacan lidando com esses termos. Sublinhem lá quando virem. Ele falando de pulsão oral, que a metáfora da introjeção é uma metáfora oral. Quando ele falar da negativa, quando ele fala a questão dos processos da negatividade, quando ele fala dessa, digamos assim, da constituição do narcisismo. Tá? Então, seguindo, para concluir hoje, seguindo nesta, vamos dizer, nessa pista, nessa passagem, tá? No momento onde o objeto de real para o objeto simbólico, que vai se inscrever alguma coisa que é da ordem dessa afirmação,
tá? Que produz alguma coisa que começa a poder ser pensada como eu, ou seja, esse elemento que vai produzir a capacidade de pensar, tá? A realidade de um eu e um não eu, tá? Ou seja, alguma coisa que é relativa a reencontrar um objeto. E aí também que vai se escrever esse não que permitirá a atividade de negatividade do sujeito, ou seja, que vai permitir também não se confundir com aquilo que passa a ser esse além do objeto e que tem representação fálica. É isso que nós estamos na pista. É o narcisismo, pessoal, dessa fórmula aqui lacaniana para vocês que ele afirma nesse seminário. O narcisismo propriamente começa quando o sujeito pode começar a se interrogar pela representação fálica que ele tem para o desejo materno. Ou seja, quando pode se tomar por falo do outro, ou seja, quando pode ser relativo a representar o objeto que está ligado a essa demanda de amor. Tá? Então, o Lacan faz essa afirmação muito interessante, que é aí, vamos dizer assim, a confirmação do narcisismo que ele liga, já nesse capítulo diz lá, onde eu ensinei para vocês no estágio do espelho. Tá? Eu acho que, principalmente, esse segundo tempo hoje foi bem para lá e para cá, mas é bem onde está o meu pensamento, nessa leitura. Esse para lá e para cá, no texto, desses capítulos aí do Seminário 4, que eu peço a ajuda de vocês para continuar pensando. Mas vai para organizar isso, para isso ir com o tempo tomando, né, vamos dizer assim, uma exposição que seja minimamente compreensível na sua coerência, vai exigir realmente esse trabalho em conjunto que vocês possam também estar acompanhando, tá? Ufa, não sei um pouco, não sei se há questões, né, para colocar. A Rosana abriu o microfone ali. Não, só achei muito interessante essa costura do Seminário 4. Bem interessante isso, porque eu estava acompanhando o Seminário 4, estava lendo, e aí veio essa história da anorexia, aí tu fez a costura toda com o texto do Freud. Gostei muito disso. É aí que estou pesquisando nessa leitura, é aí mesmo. Pessoal, o pessoal aqui está pedindo tempo, porque precisam sair, então eu agradeço a participação de vocês. Divulgamos depois, para não pensar agora, a próxima data, em março, mas normalmente tem sido a última semana, último sábado de cada mês. Então, se não houver nenhum problema, fica alinhado para no último sábado. E a gente divulga uns dias antes o link de entrada, tá bom? Sem mais, então, ficamos por aqui hoje. Então, muito obrigada. Tchau a todos. Tá bom. Tchau, tchau. Tchauzinho.